Bom dia. É uma alegria, e uma tensão ao mesmo tempo. Estar aqui servindo ao Senhor e falando da palavra dele, daquilo que ele tem me ensinado, daquilo que ele tem nos ensinado como corpo. E mais um domingo juntos nós estamos celebrando o Senhor e celebrando a ceia dele até que ele volte, como ele nos mandou fazer. E quando eu tô aqui, eu tenho a cada dia, eu não sei você, mas eu tenho a cada dia mais a certeza de que é aqui que eu preciso estar. E eu quero orar com vocês hoje para a gente entrar na palavra, para que o Senhor possa falar com cada um de vocês através da minha vida, assim como Ele tem falado comigo e tem me ensinado. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós louvamos ao Senhor nessa manhã, Deus, te bendizemos, glorificamos o teu nome. Queremos declarar que o Senhor é Deus nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, Pai, no nosso trabalho. Pai, o Senhor é aquele que governa todas as coisas. Nós reconhecemos o teu poder, Deus, e a tua governança sobre nós. Pai, que o Senhor possa falar com cada um aqui, aquilo que cada um precisa ouvir, Deus, que cada um possa receber a tua porção hoje, nessa manhã, Pai, para que possa estar abastecido para os dias que virão, Deus, para essa semana que virá, Deus, que a gente tenha mais sede, mais fome do Senhor, Pai, para que o Senhor seja vivo em nós todos os dias, Deus, em nome de Jesus, eu oro a Ti, amém. Eu quero hoje trazer alguns pontos que a gente precisa praticar como cristãos que somos, né? Que muitas vezes declaramos ser, que quando a gente vem para a igreja, a gente fala, eu vou para a igreja, amanhã eu tenho culto, amanhã eu vou para a igreja. E as pessoas sabem que nós vamos para a igreja. Mas mais do que vir para a igreja, e mais do que eu precisar falar que eu vou na igreja no domingo, ou na quarta-feira do estudo, ou que eu estou estudando um capítulo para apresentar no estudo de quarta-feira, as pessoas precisam ver Cristo em nós, muitas vezes sem nós precisarmos dizer uma palavra. Porque às vezes nós não teremos a oportunidade de falar, mas as pessoas vão nos ver. E talvez Cristo passe vergonha em algumas horas. Que o Senhor nos livre de fazer o Senhor passar vergonha. Das pessoas falarem, é aquela moça que vai na igreja, que xingou ali no trânsito. Eu creio que a nossa vida ela só vai chegar à perfeição quando nós estivermos com o Senhor na glória. Mas enquanto isso, nós precisamos caminhar em busca da perfeição que é o Senhor. Não foi à toa que Ele mandou Jesus em carne. Porque talvez ficaria muito, muito distante, um Deus muito longe, um Deus muito... É uma utopia chegar à posição do Senhor lá no céu. Mas Ele falou, eu vou mandar o meu Filho para vocês verem como se faz. Para vocês verem como vocês precisam caminhar. Então, não é uma vida perfeita. É uma vida equilibrada. Onde todas as áreas estão equilibradas. E às vezes eu percebo que nós como cristãos, às vezes estamos muito bem em alguma área e a outra área está zero. Eu não sei se vocês já viram uma ferramenta, eu não sei se a psicologia também usa, ou se é só, como fala, coach que usa.
Mas é uma ferramenta muito legal que me fez enxergar algumas coisas. Eu trouxe aqui, ó, só um modelinho para vocês. Tá vendo que é um círculo? É uma roda da vida. Tá? Imagina que essa aqui é a minha vida. Cada risquinho, cada raio do círculo seria uma área da minha vida. E aí eu vou dando notas para as áreas da minha vida. Área espiritual, área da saúde, área intelectual, vida social, contribuição social. Eles usam essa palavra de contribuição social, mas nós podemos usar a palavra dízimos e ofertas. A vida com seu cônjuge, as finanças e por aí vai. E aí você dá uma nota e depois você vem ligando as notas. Certo? Essa roda vai girar? O que vocês acham? Não vai rolar. Essa roda não vai girar. Porque a minha espiritual pode estar 10. Mas a minha saúde está 2. Como eu vou alcançar pessoas com a minha vida espiritual? Porque a sua vida espiritual não é para você. Como eu vou alcançar pessoas se eu não tiver saúde? Como eu vou crescer e alcançar outros lugares se eu não estudar? Como eu vou alcançar o reino se eu não tiver equilíbrio nas minhas finanças? Então a roda não gira. Aí a gente fica patinando e a gente fala: Deus, mas eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, mas estou patinando, não saio do lugar. Então, vocês concordam comigo se a minha vida, se eu tivesse colocado aqui, que eu colocado 5 em todas as áreas da minha vida, a minha roda pelo menos estaria girando. E eu poderia depois passar para um 6, mas um 6 em todas as áreas da minha vida. E depois um 7, porque a Bíblia diz que a caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando, até alcançar o 10, até ser dia perfeito. Mas às vezes a gente negligencia muitas áreas da nossa vida. Então hoje o tema da mensagem que eu vou trazer é uma vida de congruência. E, gente, eu nem sei porque que essa palavra vem na minha cabeça, congruência, eu nem uso ela. Mas o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso. De ter constância em tudo. Então, de acordo com o dicionário, o significado de congruência é conformidade, harmonia ou correspondência entre elementos. O termo indica que 2 ou mais coisas, ideias, comportamentos, combinam perfeitamente entre si e possuem lógica e coerência. Então, a gente pode pensar que vida de congruência seria uma vida que diz a respeito de pensar, agir, falar, vestir. E em tudo que eu fizer, eu estou agindo de forma coesa, de forma harmônica. Mas por que será que a gente nem sempre consegue esse caminho, né? Muitas vezes nós queremos viver plenamente, dizemos que queremos os planos do Senhor na nossa vida, mas nós tomamos atitude sozinhos. Muitas vezes baseados em coisas que nós já vivemos, em aprendizados dos pais, daquilo que a gente viveu. E nem tudo que a gente viveu foi certo.
E minha mãe fazia assim, por isso eu faço assim. O meu pai fazia assim, por isso eu faço assim. Glória a Deus pela vida dos meus pais, que me criaram com tudo aquilo que eles tinham para me criar. Mas eles não me deram a base. Então hoje a minha base não é o que eles fizeram comigo. A minha base é o Senhor. E é lógico que às vezes eu trago coisas que eles fizeram comigo, né? Mas em confronto com a palavra, né? O que a palavra diz a respeito disso, para que eu possa alinhar. Porque eu não sei você, mas eu me pego fazendo coisas que a minha mãe fazia. Péssimas, inclusive. E a hora que eu vejo, eu já fiz, e aí eu falo, e agora? Como eu volto? Já não fui congruente, já não tô coesa mais. Sim, tem uma forma de você ser coerente. Quando eu tenho atitudes, por exemplo, que a minha mãe tinha com as meninas, que eu exagero, eu falo, filha, me perdoa. A mamãe exagerou na bronca. Exagerei no grito. Me perdoa. E cada vez mais, eu venho gritando. Eu venho não gritando. Porque o Senhor tem trabalhado em mim isso. Não é no grito. Em Jeremias 29:11. Deixa eu abrir aqui. Peraí, gente. Jeremias 29:11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Só o Senhor conhece. Eu não conheço os planos que Ele tem para as minhas filhas. E às vezes a gente fica criando plano para eles. A única coisa que eu falo para as meninas é: eu quero que vocês sejam mulheres tementes ao Senhor. Porque se a vida de vocês estiver alinhada com a palavra, com aquilo que Ele tem para vocês, não me importa se vocês vão ser médicas, se vocês vão ser dona de casa, se vocês vão terminar o superior, se vocês vão... Não sei o que vocês vão fazer. Eu quero que vocês sejam tementes a Deus. Porque pouco me importa o que elas vão fazer. Se for para o Senhor e se for o Senhor que desenhou para ela aquilo, é isso que eu quero. Eu nos meus planos, dos planos que os meus pais tinham para mim, eu vou te falar, não deu nada certo. Nada rolou. A gente tava falando sobre isso. Eu fiz educação física e nada. Virei dona de casa. Eu creio que tudo teve um propósito. Hoje, tudo que eu aprendi, eu consigo ajudar pessoas, ensinar pessoas. Glória a Deus por isso. Mas eu me sinto realizada no Senhor fazendo o que eu faço. Então, uma vida de coerência, de congruência, diz que eu não vou escolher o que eu quero, mas o Senhor vai escolher o que eu quero. E daí depende a minha intimidade com o Senhor. Mas muitas vezes a nossa mente ainda fica presa e amarrada nas coisas do mundo. Eu vejo muita gente falar: não, filho, você vai fazer tal coisa, porque tal coisa dá dinheiro. Pronto, amarramos no mundo. Então a gente acaba fazendo a nossa vontade porque a gente não renova a nossa mente e não confia plenamente no Senhor. A gente não confia plenamente no Senhor, porque se a gente fica fazendo um monte de plano e nem pergunta para Ele o que é para fazer, se a gente age baseado nas nossas emoções, em aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu fui criada para ser,
E aí a gente não renova a mente, como diz lá em Romanos 12:2, para a gente renovar a nossa mente. Vou abrir. Todo mundo sabe esse versículo, né? Mas vamos lá. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Agradável a nós? Aqui na minha tradução é a Ele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável a Ele. É aquilo que agrada a Ele. Eu creio que Deus quer ver a gente pleno e satisfeito. Eu não vejo Deus falando, não, vai ser a minha vontade e você que se lasque. Mas a satisfação no Senhor é inexplicável. Porque pode ser que você nunca tenha pensado em ser aquilo que você é hoje. Mas se for do Senhor, você vai estar feliz. Pode ser que você até chegue a ser coisas que você falou, eu nunca vou ser isso. E aí você é. Mas o Senhor coloca uma alegria no nosso coração que não tem explicação. E aí, se eu tenho um objetivo e eu quero alcançar aquele objetivo, eu vou falar de coisas terrenas, tá? Se eu preciso ir para Sertãozinho, mas eu pego a pista para Cravinhos, eu vou chegar em Sertãozinho? Então eu preciso ter atitudes que me levem a Sertãozinho. Eu preciso pegar o ônibus que vai para Sertãozinho, ou uma carona que vai para Sertãozinho, ou então eu preciso pegar meu carro e pegar a pista para Sertãozinho. E aí muitas vezes nós não fazemos nada. Eu não sei se você já recebeu alguma palavra específica para a sua vida. Deus tem muitas palavras na nossa vida que já estão lá na Bíblia, tá? Não precisa de nada específico. Mas a gente já tem um monte de coisa para fazer. Às vezes não dá conta nem de fazer o que Ele já mandou a gente fazer lá. Mas se você já recebeu uma palavra, você está se preparando para essa palavra? Você vai para os Estados Unidos fazer missões nos Estados Unidos. Já estudou inglês? Já se preparou? Já estudou a palavra? Tem buscado ao Senhor para Ele confirmar? Para Ele te levar? Mas nós temos buscado? Eu quero correr a maratona do Rio de Janeiro. 40 quilômetros. Deus falou que eu vou correr a maratona. 40 quilômetros. Você se preparou? Você vai chegar lá e vai correr. Vai parar nos primeiros 5 quilômetros. Então eu creio que Deus tem muitos projetos para nós. Mas esses projetos só acontecem se a gente se movimentar. E essa é uma vida de congruência. Aí eu estou parado porque Deus falou que tem um projeto para mim, uma promessa para mim. Eu vou sentar aqui e vou esperar a promessa chegar. Então, se eu tenho um objetivo e eu quero alcançar, eu tenho que agir de uma forma que me leve até esse objetivo. E a gente tem dificuldade até de praticar aquilo que a gente já sabe. De verdade, se você aprender alguma coisa que você precisa mudar a forma de agir, alguma coisa que você precisa praticar. Se você conhecer uma coisinha por dia, só uma coisa por dia, nas escrituras, e fizer, que às vezes a gente ouve e não pratica, e a Bíblia diz que a gente é insensato, que ouve e não pratica. E as pessoas estão nos vendo. Ai, Senhor, tudo é para a tua glória, tudo é para o teu louvor. Tudo... Aí eu saio daqui
faço caca ali fora. E alguém viu. Eu creio que se nós chegarmos na eternidade fazendo o básico, o que o Senhor mandou a gente fazer na palavra, o Senhor já está feliz. Às vezes a gente fica buscando o extraordinário, né? É porque eu vejo as histórias bíblicas. Moisés abriu o mar, aí eu não posso fazer alguma coisa mega. Às vezes eu vou pregar Cristo lá na minha casa, na academia onde eu vou. E aí nós temos muitas histórias de homens e mulheres que agiram de forma incoerente. A gente tem vários, né? Homens e mulheres que receberam a direção do que fazer. A gente leu lá nos estudos aqui, Moisés no deserto. Quantas vezes aquele povo não recebeu direção? Moisés lia, mas lia de novo. Antes de entrar, lia de novo. E falava de novo. E mesmo assim, o povo era insensato. O povo tinha visto de tudo, tinha visto milagre. Eu creio que quando a palavra conta tudo isso e relata tudo isso, ela está nos alertando. Que a gente só olha para o outro e fala, nada a ver o que o outro fez, né? E a gente faz igual. Deus já fez tantas coisas em nós e na nossa vida e às vezes a gente tem dificuldade de ver, de enxergar. E aí a hora que a situação acontece de novo, aí você fala, agora acabou tudo, agora não dá mais, agora não tem mais saída para mim, agora... O Senhor já fez. Ele vai fazer de novo, Ele quer que você fique firme na palavra que Ele te deu, na palavra que Ele tem te ensinado, em tudo que Ele tem colocado dentro de você. Porque senão nós somos incoerentes. E aí nós estamos igual às ondas do mar. Para onde ela vai, a gente vai também. Salomão construiu o templo, foi o rei mais sábio e mais rico de Israel, mas casou-se com mulheres estrangeiras que introduziram a adoração a outros ídolos em Israel. Cobrou impostos indevidamente e se afastou do Senhor. Ele foi um grande rei, mas ele caiu. Ele não sabia que não podia, não era para colocar gente de fora. Mulheres estrangeiras no seu povo. Ô, gente, uma mulher já dá trabalho. Ele tinha 1000. E olha, eu fiquei sabendo que ele conseguia dar conta das 1000, tá? Falam aí. A fonte é segura. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas adulterou e matou. Mas onde eu vejo congruência em Davi? Apesar dele ter cometido o que ele fez, eu vejo Davi tendo um posicionamento de congruência. Naquela época, a gente nem tinha Jesus que tinha nos redimido dos nossos pecados, mas o Senhor viu verdade no arrependimento de Davi. Eu creio que todo mundo erra aqui. Ou sou só eu? Só eu? E só eu, ninguém levantou a mão. Ufa, a Ana também vai comigo. Opa! Mas eu creio que a forma que a gente tem mais linda e mais congruente de retornar é o arrependimento. Pedro seguiu Jesus, mas o negou. Mas depois Pedro fez o quê? Retornou. Voltou e foi pregar o evangelho. Judas também andou com Jesus.
mas ele escolheu não se arrepender. Ele poderia ter se arrependido. O pecado dele não era maior ou menor que o de Pedro. Mas Judas não teve uma vida que praticou o que aprendeu, que praticou o que falou. E aí, da mesma forma que a gente está citando vários aqui, a gente poderia citar cada um de nós. Nos erros, nos tropeços que a gente comete, né? Naquilo que a gente tem errado, mas tem retornado, ou tem errado, mas ainda tem o orgulho nos impedindo de reconhecer esses erros e retornar e conhecer ao Senhor e buscar ao conhecer ao Senhor para que o Senhor nos transforme. E aí, para nós vivermos de uma forma lógica, algumas verdades precisam nortear as nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos saber é para onde nós vamos. Qual é o nosso objetivo maior? A eternidade. Amém? Gente, quando vem alguma coisa muito difícil, eu só penso na eternidade. Eu só falo, Senhor, tá tudo bem. Eu sei que a eternidade está ali, tá tudo certo. É ali que eu quero chegar. Então eu vou agir nessa situação que eu estou passando agora de uma forma que eu sei que eu vou chegar ali. Porque é a única esperança que a gente tem quando as coisas estão muito difíceis. Vocês concordam? É muito difícil. E quando vem algumas situações, a gente tem vontade de apertar o botão do eject e ir para Marte. Ficar lá uns 30 dias. Não? Você tem? Mais. Mais dias. Mas esse é a primeira verdade que você precisa ter no seu coração. O Senhor tem a eternidade para você. Não perca a eternidade por causa de coisas terrenas. Porque sem essa direção da onde nós estamos indo, nós nos perdemos. E aí a hora que você vê, você já está tomado de emoções que vão te afastar do Senhor. Então, nós vamos pensar na vida eterna. E a segunda verdade, nós precisamos revelar a Cristo. Cristo te chamou, não foi para passar dificuldade. Cristo te chamou para revelar aquilo que Ele é nas dificuldades. Então a Bíblia diz que nós estamos unidos com Cristo. Esse versículo foi da semana passada, lá em 2 Coríntios 5:17. Diz que nós estamos unidos com Cristo, por isso somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não foi uma parte. Eu não trago a Carolina de antes para viver o contexto de agora. Isso não faz sentido. E não é uma questão de eu posso fazer aquilo ou eu não posso fazer aquilo. É o Espírito Santo trabalhando em você. Então, aquilo que eu ouço. Gente, eu não sei o que vocês têm ouvido, mas o Instagram tem um monte de baboseira. Eu não tenho o restante das redes sociais, só tenho o Instagram. Mas TikTok, olha, é uma baboseira atrás da outra. E a gente vive rolando aquele negócio assim, ó. E escutando um monte de negócio de 30 segundos que não vai te levar para lugar nenhum. O que nós temos ouvido? Notícias ruins o tempo todo. Eu não estou dizendo que nós temos que ser alienados, tá? Mas aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós absorvemos todos os dias, é aquilo que vai construir a nossa mentalidade. A gente pega um pouquinho da mentalidade de cada um lá da internet e a hora que a gente vê, a gente tem um negócio totalmente desconstruído.
Se você quer assistir uma pregação, você gostou de uma parte da pregação que alguém falou, pegue a pregação toda, escute a pregação toda para ver e confronta com a Bíblia para ver se aquilo faz sentido. Porque senão a gente tem um pedacinho de cada um e não tem nada de ninguém. Ou a nossa verdade é aquilo que está escrito na palavra, ou nós vamos ser construídos de nada. E essa geração, a geração da internet, precisa ser instruída a respeito disso. Não é à toa que eles criaram esse monte de vídeo curto na internet. Com as bombas de dopamina que o tempo inteiro ficam despertando na gente a sensação de bem-estar e você passa para outro vídeo, sensação de bem-estar e você passa para outro vídeo. Você acha que as crianças querem praticar atividade física? Eles já têm dopamina ali assistindo o celular. E o que eu penso? Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. Muitas vezes a gente só sabe abrir a boca para reclamar, para fofocar, para difamar. E eu quero dizer algo para você. Se você não vai edificar a vida de alguém, se não for para edificar, não fale. Porque muitas vezes nós falamos para machucar e não para confrontar em amor. Nós falamos para expor. Nós falamos às vezes para nos sentir melhores, porque talvez se eu diminuir essa pessoa eu fico um pouquinho maior. Então aquilo que eu ouço, que eu falo, que eu penso, também estão me direcionando para o meu objetivo. Esse monte de treinamento que existe hoje por aí, de coach, não sei o quê, gente, é tudo, tem muita coisa bíblica, tá? Porque a Bíblia fala sobre tudo isso, sobre o que a gente ouve, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa. Sabe aqueles exercícios muito doidos, você ficar na frente do espelho, eu sou isso, eu sou aquilo outro. É tudo verdade. A gente só tem que colocar isso para as verdades bíblicas. Porque todo mundo fala assim, eu sou rico, eu sou milionário, eu sou o CEO da empresa, mas ninguém quer ir lá falar, eu sou perdoador, eu sou amado, eu sou de Cristo, e repetir isso para o espelho. É porque as pessoas usam para desvirtuar, mas eu quero dizer que se você ouve, fala, pensa, vê coisas do Senhor, a única reação que você pode ter a respeito de qualquer coisa vai vir de Cristo. Agora, se você tem se alimentado de violência, se você tem se alimentado de futilidades, se você tem se alimentado daquilo que não edifica a sua vida, quando você reagir, é isso que vai aparecer. A Bíblia diz que não pode jorrar de uma água doce de uma fonte salgada. Tá tudo aí dentro de você. Na hora de reagir, o que você vai transparecer é só aquilo que está dentro de você. É aquilo que você construiu. E aí eu quero que você reflita se isso que você tem se alimentado, aquilo que você tem falado, pensado, tem sido uma vida congruente no Senhor. Segundo lugar, a Bíblia diz que sem fé
A fé sem obras é morta. Fala lá em Tiago 4,17. Então, dizer que eu acredito, que eu tenho fé, é balela. Se eu não fizer nada, se eu ficar parada, igual eu falei aqui pra vocês, eu vou esperar. Não vai rolar. Então, dizer que acredita não mostra que você acredita. O que mostra que você acredita é agir conforme a sua fé, é falar conforme a sua fé, é pensar conforme a sua fé, é tratar o outro conforme a sua fé. Peraí, gente. Em terceiro lugar, olha o que diz em Lucas 16, de 10 a 12. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Isso é uma vida de coerência. A Bíblia já está falando aqui. Se você é fiel com aquilo que... Não estou falando só de dinheiro, tá? Estou falando de tudo. Se você disse que se comprometeu com alguém de fazer algo pequeno, e você tem compromisso com esse algo pequeno, eu garanto para você que você vai ter nas coisas grandes. Comece do pequeno. Muitas vezes nós não somos fiéis no básico. E aí nós queremos um monte de coisa. Não somos capazes de amar o próximo, mas queremos governar a nossa casa. Não somos capazes de perdoar, mas queremos que Deus nos perdoe. Não somos capazes de dar a outra face, mas queremos que Deus nos dê mais uma chance. Nós não cuidamos da nossa casa e queremos ganhar o mundo. Que o Senhor nos livre de falar que fazemos algo, mas não fazemos com os nossos. Nós não cuidamos do nosso corpo e oramos por saúde. Faz sentido? Faz sentido você comer o que você quer e orar por saúde? Deus, me dá saúde. E a gente não pode mais falar que a gente não tem conhecimento. O Google tá aí, o ChatGPT tá aí hoje. Ó, uma digitada, você pergunta para ele o que eu... Monta uma dieta. Se eu perguntar pro ChatGPT, ele monta, não monta? Eu não consigo ir na chuchu, não tem problema. Eu monto uma dieta no ChatGPT. Talvez não seja perfeita, mas... o básico. Nós não entregamos os dízimos e as ofertas da forma correta, mas pedimos casa, carro, dinheiro, emprego. E isso tudo não faz sentido. Gente, ontem encontrei uma menina que a gente encontrava ela treinando. E ontem eu fiquei sabendo que ela tá indo na igreja. Ela tá apaixonada por Jesus. E ela falando para mim assim, ó, não tem mais sentido para mim se não for aquilo. Ela falou, eu perguntei para ela, por que você tá aqui em Ribeirão? Você é de Minas.
que ela me passou o telefone dela, eu vi que era 34. Eu falei, você é de Minas, o que você está fazendo aqui? Aí ela falou assim, ai, uma história muito feia, tenho vergonha. É porque eu vim casar com o pai do meu filho, né? Mas nós éramos 2 animais. Mas era muito bonitinho ela falar, porque ela falou assim, antes eu colocava toda a culpa nele. E falava, ele batia em mim, ele era ruim comigo. Mas o Senhor me ensinou, faz 1 ano que ela está indo na igreja, tá, gente? Só 1 ano. O Senhor me ensinou que eu não posso ficar nesse lugar. Então hoje eu falo que nós 2 éramos animais, porque era mesmo. Eu que provocava. Então eu vejo como quando a gente tem coerência naquilo que a gente faz, como o Senhor vem transformando e abrindo os nossos olhos e transformando. Então as pessoas precisam olhar para mim e para você e ver que nós somos discípulos de Cristo, não que a gente vem na igreja. Nem fala que eu venho na igreja. Ah, eu vou na igreja. Vou na igreja nada, eu quero que alguém olhe para mim e fale, nossa, aquela moça tem alguma coisa legal, eu gostei. Achei legal a atitude dela. Não sei o que ela tem, mas eu acho que é legal. E Deus não está aqui para nos, com uma bandeja, nos servindo. Ai, Deus não atende o meu pedido. Ai, eu tenho orado há tanto tempo e Deus não atende o meu pedido. Não, Deus está aqui para te transformar. É lícito pedir. Você pode até pedir. Mas Deus está para te transformar. Deus, o que eu ainda preciso mudar em mim, para o Senhor me entregar isso que eu quero. Ou mudar em mim para que eu não queira mais isso que eu quero. É lícito, é real e Ele pode nos abençoar. Mas nós não fomos criados para isso. Pois, lá em Efésios 2:10 fala, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. E em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, hoje é dia de ceia. E eu quero terminar dizendo que Deus já nos deixou a palavra dele. Já mandou Jesus na terra para mostrar como era para viver. E agora a nossa função é fazer a boa obra que Ele já preparou para nós. E lá em 2 Coríntios 13:5 fala, examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Então, se vocês não sabem que Cristo está unido com vocês, é porque vocês falharam completamente. Portanto, 1 Coríntios 11:28, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. O Senhor nos criou para que nós tivéssemos uma vida de congruência. Uma vida que faz sentido em todas as áreas. Uma vida que aquilo que você fala, você faz. Uma vida que as pessoas não precisam ouvir o que você está falando, mas elas vejam o que você está fazendo. E que não seja o fazer para as pessoas verem. Mas se você estiver sozinho em casa, você tem a mesma postura que você tivesse fora. Amém? Posso orar com vocês? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Te engrandecemos, Pai. Obrigada pela Sua palavra. Obrigada porque o Senhor nos enviou o Seu Filho
Obrigada, Pai. Obrigada porque foi através do seu Filho que nós pudemos desfrutar da vida aqui na terra, Deus. E também desfrutar da vida eternamente, Deus. Obrigada, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar a ter uma vida equilibrada, Deus, em todas as áreas. Que o Senhor possa nos ensinar a caminhar contigo, Deus, em plenitude, Pai. Para que em tudo nós sejamos alegres na tribulação, Deus, nos dias bons, Pai, e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Amém.